Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Mas enfim, chegamos. Uma noite abençoada aí para todos vocês. Como eu não tenho aqui acesso aos comentários, naturalmente eu vou ter que olhar em outro aparelho. Então, quando eu baixar a cabeça aqui na gravação, é porque eu estou aqui conferindo os comentários, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. E esse é o tema que nós vamos desfrutar sobre... Esse é o nosso bate-papo. A graça, o reino e a graça de Deus. Sobre a graça e o reino de Deus, tá bom? Mas deixa eu dar um alô a todos vocês aqui. Agora eu posso acompanhar aqui os comentários, né? Então vamos lá. Raimundo Donato, graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo diretamente, Senhor do Bonfim. Nossa irmã Vera Lina, graça e paz, estamos sempre juntos. Tem mais alguém aqui? Maria José, graça e paz, querida, bem-vinda. Lourdes Cardoso, graça e paz, irmã Lourdes. Jovelino Ramos, graça e paz, querido irmão. Maria José Piovense, é isso mesmo? Dias. Maria José, graça e paz, minha querida, bem-vinda mais uma vez. Nilson Ribeiro, graça e paz. Eu acho que vai ficar estranho aí, né, irmãos? Eu olhando aqui para baixo aqui, né? Mas enfim, vou tentar levantar aqui o aparelho para ficar melhor aqui a nossa comunicação, não é isso? Fazer o quê, né? Vamos lá. Cadê? Tem mais alguém aí? Nilson Ribeiro, já falei. Cadê? Tem mais alguém aí? Vamos lá. Vamos chegando aí, tá bom? Então, irmãos, sejam todos bem-vindos. Edmundo Filho, graça e paz, meu irmão. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento. Eu quero fazer essa live sobre esse assunto, porque é um assunto que, naturalmente, vocês que estão há algum tempo ouvindo a mensagem da graça, vocês também têm acompanhado, porque eu sei disso. Os mesmos telespectadores aqui do irmão Elcio e dos demais irmãos que ministram a graça também acompanham alguns abençoados aí que têm batido fortemente em relação ao fim da graça de Deus, né? E eles têm pregado acerca do reino. Mas o reino de Deus, ele está separado, desvinculado da graça de Deus? Então, como entender isso de uma forma mais simples e objetiva, sem sofisma, né? Porque a argumentação todo mundo tem. Agora, eu quero ver uma explicação dentro do contexto bíblico, tá? Pegar um versículo isolado e argumentar, não, porque a graça só foi até o ano 70, né? Então a graça de Deus acabou ali. E agora nós estamos no reino celestial, nós estamos no reino do Pai, etc, etc. Será que esse argumento invalida de fato a graça de Deus? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. O áudio tá bom aí? Eu acredito que sim, né? Me parece até que a imagem deu uma melhorada também, porque a câmera traseira ela tem uma qualidade melhor. O que eu não estou gostando aqui é tendo que estar olhando aqui para baixo, né? Para ler os comentários. Mas a gravação por celular, nós ficamos aqui nessa limitação. Eu vou até tirar o óculos aí que eu estou sentindo que está refletindo a claridade. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E eu quero fazer questão de ler aqui os comentários dos irmãos, tá bom? Adelino Pereira, graça e paz, está aqui na área. Lucinete, graça e paz, enfim. Todos os irmãos. Lembrando, abençoado, né? Hoje é domingo, para quem está ao vivo aqui, dia 15 de dezembro de 2024. Próximo domingo, dia 22, é a nossa última reunião presencial. Então, todo final de ano, nós fazemos a última reunião no mês de dezembro. E aí só voltamos ano que vem, né? Então, o que acontece? Nós fazemos um cafezão, uma confraternização entre irmãos.
E se vocês tiverem o desejo de estar conosco, aqueles que puderem, obviamente, tenho certeza que vai ser uma manhã, próximo domingo, de muito louvor, adoração, um cafezão abençoado com os irmãos e uma mensagem abençoada para alimentar o nosso espírito, tá bom? Então, dia 22, domingo próximo, será a nossa última reunião de 2024 e aí só voltaremos, se eu não me engano, no dia 5 de dezembro. Não é isso, irmã Veralina? Me confirme aí. Então eu aguardo vocês, aqueles que puderem, obviamente, estarem conosco, tá bom? Então vamos lá, vamos discutir esse assunto. Isaac, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Melhor noite. Lia, graça e paz, querida irmã. Obrigado, irmã, pelo apoio, pela generosidade. Obrigado aos irmãos que têm contribuído, incentivado o nosso trabalho, as nossas reuniões. Obrigado de coração por todos vocês, tá bom? Cadê a família da MGV aqui? Só tô vendo aqui Veralina até agora. Irmão, eu já tive com você de manhã, eu já ouvi a mensagem, agora eu não vou pro bate-papo não. Olha, eu vou tirar um som de vocês, viu? Hoje de manhã foi o nosso irmão Sandro, né? Veralina, dia 5, não é isso? Pronto. Então vamos finalizar no dia 22 e voltamos no dia 5 de janeiro. Vamos lá? Vamos falar sobre esse assunto. Eu vou sair dos comentários aqui porque eu vou entrar na página da Bíblia e logo depois a gente finaliza aí dando uma saudação para os irmãos, tá bom? Então é isso, abençoados. O reino de Deus invalida a graça de Deus? Porque o que se tem falado aí é que a graça ela teve o seu fim no ano 70. Portanto, segundo essa teoria, nós estamos vivendo agora o reino eterno, né? E o que acontece? Muitos irmãos que trilharam o caminho do Evangelho da Graça abandonaram essa mensagem tão linda, tão edificante, simplesmente por não entender os seus respectivos contextos. Porque eu preciso entender que a graça de Deus, como diz o nosso irmão André Pimentel, ela sempre esteve presente dentro do contexto bíblico. Porém, ela foi revelada em Cristo, né? João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Só que Jesus trouxe graça e verdade, esta graça e essa verdade, ela foi gradativamente sendo manifestada. Ela foi gradativamente dada a conhecer aos homens. Então, quando Jesus trouxe graça e verdade, a graça não acabou. Pelo contrário, a graça iniciou em Jesus. Ela começou em Jesus no sentido da manifestação. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, o que acontece? Havia mensagens dentro desse contexto da graça que Jesus não podia falar naquela época. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a lei. Jesus dizia para os seus discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Então, Jesus era a graça de Deus que se manifestou entre os homens, e ali começou o trabalho desta graça, a obra desta graça, a manifestação dessa graça, a revelação desta graça, né? Então teve um período que esta graça se manifestou na cruz. Essa graça que foi o derramar de sangue para remir os judeus que estavam debaixo da lei de Moisés. Eles receberam esta graça de Deus que foi o sacrifício do Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, que o pecado era a transgressão da lei. Então, você vai ver as manifestações desta graça. Então você vai ver Jesus ali indo para a cruz. Você vai ver ali os cumprimentos proféticos, que também era a graça de Deus se manifestando. A implantação do reino, porque o reino de Deus nada mais é do que um governo, né? O reino de Deus é o governo. Os fariseus diziam assim: mas o reino vem quando?
Aí Jesus disse, o governo está entre vós, é o governo de Cristo, o reino está entre vós. Jesus ensinava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus era este governo. Aquele povo estava sujeito ao governo humano. Tanto é que os próprios fariseus, quando falaram acerca da condenação de Jesus, aí acho que foi o Pilatos, né? Pilatos disse, mas ele é o vosso rei. Aí eles disseram, não, nosso rei é César. Nós temos um rei que é César, esse aí não. Então, o rei queria governar, o reino de Deus, aquele povo não aceitaram. Aquele povo não se sujeitou a este reino, a este governo. Então observe que a graça de Deus ela está linkada ao reino. A graça de Deus ela está ligada diretamente ao reino. Não existe reino de Deus sem esta graça. Se eu anulo a graça de Deus, eu naturalmente eu estou anulando o reino. Uma coisa não está separada da outra. Agora, como eu falei, a graça de Deus estava sendo revelada, manifestada ainda. Quando o apóstolo Paulo é chamado, ele começa a trazer detalhes acerca desta graça, ou deste reino. Porque não tem como separar uma coisa da outra. O reino de Deus está vinculado à graça de Deus. Amém, irmãos? Vocês entendem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários novamente. Cristiane, graça e paz, querida. Vamos lá. Mais alguém aqui na área? Nelson Santos, meu irmão. Graça e paz, meu irmão. Forte abraço. Então, o reino de Deus ele está ligado diretamente à graça de Deus. Uma coisa não anula a outra. Agora vamos lá. Vamos ao texto para entendermos melhor? Então, vamos lá. Então Jesus, ele falou em Mateus, vamos começar do começo, né? Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino, o seu reino, né? O reino de quem? De Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Então, como é que alguns abençoados dizem que a graça acabou? Porque nós estamos depois da graça e eles dizem que nós estamos no reino. Mas se o próprio Jesus de Nazaré estava ensinando aquele povo a buscar o reino? Já sei. Eles vão dizer, mas porque aí era o reino do filho. E o filho entregou o reino ao pai, como está lá escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 29, se não me falha a memória. Versículo 26. Vamos ler depois. Querido, não existe dois reinos. O reino que o filho entregou ao pai é porque o reino já era do pai. O filho só estava cumprindo aquele propósito do reino. O filho estava na manifestação daquela graça, nesse sentido da morte e da ressurreição. Mas o reino que sempre foi de Deus, voltou para a mão de Deus. Lá, Jesus diz assim, mas, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, em momento algum, Jesus disse que o reino é dele, o reino era do Pai, mas estava sobre as mãos dele. Lembra quando Jesus chamou Pedro e entregou a Pedro as chaves do reino? Então Pedro tinha um reino agora? Jesus tinha um reino, Pedro recebeu o reino de Jesus e Deus tinha outro reino? Que conversa é essa, irmão? Não. Deus entregou a Pedro as chaves do reino, a mensagem que colocava as pessoas dentro desse governo. Então esse era o conceito de reino de Deus. Era esse governo. Então Jesus já falava deste governo, Jesus já falava deste reino na manifestação da sua graça. Então não tem como separar uma coisa da outra. Então estão criando confusão, criando polêmica. Para que isso? Vamos lá mais uma vez? Então, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então,
O reino também era naquela época. Não, irmão, o reino é depois da graça. A graça acabou e agora nós estamos no reino. Não, irmão. Na época que Jesus estava manifestando a graça, o reino já estava ali. Cadê outro texto? Lucas 17. Vamos lá, Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Vamos interrogar aí agora. Os fariseus estavam interrogando Jesus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhe o Senhor, ou Jesus. O reino de Deus não vem com aparência exterior visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus estará entre vós. Tem tradução que diz dentro de vós, mas não pode ser dentro porque Jesus estava falando para fariseu. O fariseu não tinha reino. Mas entre, é porque entre os fariseus haviam aqueles que estariam reinando em vida. Como os seguidores de Jesus, os apóstolos ali que obedeciam o mestre. Então, o reino estava se manifestando entre eles. Mas eles estavam desfrutando do reino? Os fariseus estavam desfrutando do reino? Não, porque os fariseus estavam esperando o reino visível. E Jesus disse, o reino não vem com aparência exterior, o reino não vem com aparência visível. O reino de Deus estará entre vós, ou seja, entre os fariseus, o reino de Deus já estava ali. Por quê? Porque havia ali os filhos de Deus que estavam recebendo a palavra do reino. E aí, anulava a graça? A graça tinha acabado no tempo de Jesus porque o reino estava entre eles? Não, porque a graça manifestava esse reino que é um governo. Nós temos uma mensagem aí bem interessante, um estudo. O reino de Deus é um governo, é uma mensagem aí, um estudo maravilhoso aí. Depois você pesquisa aí, Elcio Jesus, o tema é o reino de Deus não é no céu, é um governo. Não é depois da morte, não é na eternidade, é um governo terreno, tá bom? Então, Jesus já falava que o governo estaria entre aquelas pessoas. Juliana, graça e paz, querida irmã. Então, vocês que estão entrando agora, tá? Eu estou gravando com a câmera traseira, então eu estou tendo que baixar a cabeça aqui para ler os comentários em outro aparelho, tá bom? Carlos, graça e paz, Carlos do Democracia Espiritual. Se inscreva lá, se vocês não são inscritos ainda, se inscreva lá no canal nosso irmão Carlos. Graça e paz, irmão, saudação a todos, tá bom? Forte abraço. Então esse é o tema que nós estamos, vocês que estão entrando agora aí, esse é o tema. O reino de Deus e a graça. A graça terminou para que o reino fosse estabelecido? A graça acabou para que começasse o reino? Não, porque Jesus já falava do reino. O reino de Deus estará entre vós, porque o reino de Deus era justamente o governo. Vamos a mais uma leitura? Vamos ver agora, o apóstolo Paulo, né? Vamos ver Paulo falando do reino? Paulo falando do reino em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Então como é que uns abençoados aí têm pregado que o reino é depois da graça, que a graça acabou, que agora nós estamos no reino eterno? Como assim? Se Jesus falou do reino, Paulo falou do reino, pregando a graça. Não faz sentido. Pelo contrário, a graça manifesta esse governo. A graça manifesta o reino. Olha lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha a colocação verbal, o emprego do verbo de Paulo. Ele não está falando aqui que o reino seria estabelecido depois que acabasse a graça. Ele diz assim, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado. Então Paulo estava dizendo, olha, ele nos tirou do poder das trevas, falando da lei, e nos transportou para o reino do Filho amado. Para o reino, para o governo. Então esse reino já existia na graça. Mais uma vez, né, eles vão dizer assim, não, mas aí é o reino do Filho, e o Filho entregou o reino ao Pai. É o mesmo reino, só que etapas diferentes. Nós temos outra mensagem também falando sobre isso. As etapas do reino. Então, irmãos, Paulo já falava acerca desse reino.
Jesus falou acerca do reino, que era o governo. E Paulo disse, nós fomos transportados para esse reino. Como é que eu vou dizer, não, irmão, a graça acabou e agora nós estamos no reino, se o próprio Paulo já dizia que tinha sido transportado para o reino? Quem mais está chegando aí? Adailton Santos, graça e paz, meu irmão, bem-vindo. Tem mais alguém aí que comentou aí e eu passei batido aqui? Deixa eu ver. Deixa eu acompanhar aqui os comentários. Parece que não, né? Estou atualizando aqui os comentários. Irene Almeida, graça e paz, querida irmã. Vamos lá. Forte abraço, obrigado, irmão, obrigado pelo carinho de sempre aqui. Estou lendo aqui os comentários de vocês, tá? Vou fixar aqui a mensagem aqui. Olha aqui, é bom que dá para eu fixar aqui a mensagem. Então é isso, abençoados. Uma coisa não anula a outra. Vamos continuar. Então Paulo disse que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, em momento algum, Paulo está anulando a graça e estabelecendo o reino. A graça trabalha junto com o reino. A graça não acaba, a graça é eterna. Claro, respeitando os seus respectivos contextos. Tá? Vamos lá, vamos em Hebreus. Vamos lá. Hebreus no capítulo 13, no versículo 20 e 21, diz assim. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, que pacto é isso? O pacto da graça, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. E aí no 21 ele diz assim, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo estava dizendo que o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno. Então esse pacto é eterno. A graça acabou? Não acabou. O que acabou foi a lei. O pacto da graça, pelo sangue do pacto eterno. É eterno. O pacto da lei que acabou. A lei era transitória, a graça não é transitória. A lei desvanecia. A glória da lei era momentânea, era passageira. Mas a graça não. A glória da graça não é passageira, pelo contrário, ela é crescente. A glória da lei era decrescente. Ela começou, com Moisés e ela vinha desvanecendo, acabando. A glória da graça começou em Cristo e foi avançando. Olha que coisa interessante. É como se fosse o próprio calendário, não é isso? Porque o calendário lá dentro do conceito, dentro do judaísmo, ele era decrescente, né? Então vamos lá, ele começava em 1000, né? Aí vinha 999, 998, 997, 996, vinha descendo. No ano de 586 o templo caiu, o templo de Jerusalém, né? Ou de Salomão, foi derrubado pelos babilônicos, por Nabucodonosor. E aí a ordem era decrescente. E vinha zerando o calendário, vinha zerando. E aí vinha. Quando chegou na época de Jesus, segundo relatos históricos, Jesus nasceu no ano 4, ou no 4º ano desse calendário moderno. É por isso que algumas pessoas dizem assim, Jesus morreu com 33 anos, ele diz a idade de Cristo. Mas, na verdade, se de fato ele nasceu no ano 4 da era cristã, então ele não morreu com 33 anos, ele morreu com 29 anos. Tá bom? Então ele foi crucificado com 29 anos e não com 33 anos, porque ele não nasceu no ano 0 do calendário moderno, ele nasceu no 4º ano desse calendário que nós conhecemos, porque era decrescente. Agora, a partir desse calendário é crescente. Então, o ano 70 depois de Cristo, houve a invasão de Jerusalém, né? Lá no 1º século. Então, o ministério de Moisés, ele era decrescente. Começou em Moisés, com toda a glória, com toda aqueles prodígios e maravilhas, e ele veio naturalmente desvanecendo. O ministério de Moisés era decrescente, desvanecia, acabava. Por isso que Paulo dizia, se a glória do ministério com letras em pedra foi glorioso, de quanto maior glória será o ministério da justiça, o ministério que permanece. Então,
De Moisés foi decrescente. Tanto é que João Batista era o último profeta da lei, que representava ali a lei e os profetas. João, capítulo 1, versículo 17, Moisés trouxe a lei, acabou. Jesus chegou, trouxe graça e verdade. Então, o ministério de Moisés foi decrescente, o ministério de Cristo foi crescente. Por isso que o pacto da graça é eterno, não acaba. Gratidão, meu irmão, por tua generosidade. Quem foi aqui? Tá com a bandeira do Botafogo aqui. Botafogo campeão. Rodrigo Sena, obrigado, meu irmão. Forte abraço, querido. Gratidão, querido. Então, meus irmãos, o ministério da graça ele é crescente e não decrescente. Então, quem acabou foi a lei. Vamos lá? Então, em Hebreus, né? Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do pacto eterno trouxe a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 13, diz assim: dizendo, novo pacto, ele tornou antigo, antiquadro, o primeiro. Presta atenção. Nós lemos Hebreus 13, 20, que diz que pelo pacto eterno, pelo sangue da aliança eterna, pelo sangue do pacto eterno. Agora Hebreus 8:13 diz assim, dizendo, novo pacto, o pacto do sangue da aliança eterna, Deus, tornou antiquadro o primeiro pacto, que era a lei. E o que se torna antiquadro, envelhece e perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer. Então, o que era que Paulo já falava em Hebreus 8:13 que iria desaparecer? Me ajude a pregar. Me ajude a pregar nessa noite. Aleluia. O que era que estava perto de desaparecer? Aqui, né? Tô aqui. Me desculpe aí, meu irmão. A localização aqui, eu tô olhando aqui, mas é aqui, tá? O que é que estava perto de desaparecer? A lei. A lei que estava perto de desaparecer na época de Paulo. Por quê? Porque o novo pacto chegou e aquele pacto antigo, ele era desvanecente, ele estava envelhecendo, perto estava de desaparecer. E quando foi que aquele pacto literalmente desapareceu? Com a queda do templo, no ano 70. Quando o templo caiu, acabou-se os sacrifícios, definitivamente o funcionamento do sacerdócio humano, o primeiro tabernáculo caiu, e o Espírito revelava que ainda quando o tabernáculo primeiro, ou o primeiro tabernáculo continuava de pé, o caminho não tinha sido manifestado, o caminho não tinha sido revelado. A plenitude não tinha chegado ainda desse reino. A plenitude desse reino só iria chegar quando o primeiro tabernáculo caísse. Quando o primeiro tabernáculo caiu, cumpriu essa palavra de Hebreus capítulo 8, versículo 13. Estava envelhecendo, caducando, perto de desaparecer. Quando o templo caiu, quando o tabernáculo caiu, quando os romanos derrubaram o templo, desapareceu a lei. Quando o juízo de Deus aconteceu sobre a casa de Israel. E aí? Acabou foi a graça de Deus? Não, o que acabou foi a lei. A graça foi estabelecida porque a graça manifesta o reino de Deus. Agora, pede para esses abençoados aí mostrar para vocês, igual eu estou mostrando aqui, com textos. Um versículo dizendo que a graça acabou. Não, é só argumentação, suposições. Teoria da conspiração. Não, porque a graça acabou, porque a graça, na verdade, era só o favor de Deus para os judeus. Para com isso, irmão. Vocês vão cair nessa conversa? Não, porque a graça acabou, porque, segundo está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, nós estamos no Evangelho Eterno. Evangelho Eterno? Evangelho Eterno é a graça de Deus que é eterna. Eu não já li Hebreus, capítulo 13, versículo 20? Pelo sangue do pacto eterno. Então, o que é Evangelho Eterno?
O evangelho eterno é as boas notícias da graça de Deus. Agora, pregar outro evangelho é anátema, é maldito, disse Paulo. Não é outro evangelho, não há outro, é o evangelho da graça de Deus. Só tem esse. Pelo sangue do pacto eterno. Aí em Apocalipse 14:6 diz que viu um anjo com um evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse? Aí estão criando outro evangelho. Não, é porque a graça acabou e nós estamos no evangelho eterno. Aí vem outro. Não, porque a graça acabou e nós estamos na pátria eterna. Aí vem outro. Não, porque a graça acabou, nós não estamos no evangelho eterno. Nós não estamos na pátria eterna. Nós estamos no reino eterno. Não, porque a graça acabou, nós estamos na plenitude eterna. Vamos descascar a batata, irmão. Vocês estão precisando de uma pia de prato para lavar. Para de inventar moda, irmão. Já não basta o sistema religioso com seu engano. Aí vem a graça, que é o pacto eterno, dentro dos seus respectivos contextos, revelando, trazendo clareza, trazendo luz. Aí os irmãos ficam atrás desses movimentos, dessas filosofias baratas. Fala do sistema religioso que é escravo dos homens, estão aí seguindo esses sofismas. Aí, irmão, se você continuar falando assim, eu vou sair do seu canal. Vai, sai. Bloqueia, cancela a inscrição. Quer seguir essas falácias? Vai. A irmã Maria José. Eles pregam o evangelho eterno, mas pregam os versículos da graça que Paulo pregou. Pois é, irmão. Pois é. Cadê a mensagem do evangelho eterno? Cadê a Bíblia do evangelho eterno? Cadê a Bíblia que a igreja acabou? O engraçado é que o irmão, com respeito ao irmão, que eu não tenho nada contra o irmão, e vocês sabem quem é o irmão Messias? Acho que é o Messias Carvalho. O irmão Messias, ele ligava muito para mim, conversava muito comigo, pedia conselhos, né, sobre a mensagem que ele ia dar. Irmão Elson, eu quero falar sobre esse tema. O que é que você acha? Eu falei, ô irmão, beleza. E uma vez ele ligou para mim, não falo isso por soberba, tá? Ele ligou para mim, irmão Elson, eu quero pregar uma mensagem que a igreja acabou. Que a igreja acabou? Eu falei, que a igreja acabou, irmão? Ele, eu quero pregar uma mensagem que a igreja acabou. Edivaldo, graça eterna, irmão Elson. Obrigado, meu irmão Edivaldo, né? Edivaldo, bem-vindo, meu irmão. Graça eterna. Aí eu falei, ô irmão Messias, o evangelho não diz isso que a igreja acabou. Não, irmão Elson, a igreja acabou porque a igreja só era na época de Jesus de Nazaré. Eu falei, sim, você está falando daquela igreja, né? Porque o contexto de igreja não tem nada a ver com essa ideia de templo, de tempo. Eu concordo que a igreja da época de Jesus acabou. Tá? A igreja da época de Jesus não existe mais, porque eram aqueles irmãos que viveram aquela geração. Agora, por exemplo, a igreja que viveu há 200 anos atrás acabou também. Você conhece algum irmão aí que tenha 200 anos de idade? Não, então aquele irmão que fez parte daquele contexto de igreja acabou. Né? A igreja do tempo de Lutero, a igreja do tempo desses doutores aí, acabou. Agora, a igreja, o problema é esse rótulo, né? Mas os filhos de Deus que constituem essa ideia de igreja, é porque a igreja, essa expressão igreja já soa como religiosidade, né? Mas, entendendo de uma forma simples, o que era igreja para Cristo? Para Cristo, o que era igreja? Não eram pessoas? Não eram os filhos de Deus? Pronto, vamos entender de uma forma simples. Para os filhos de Deus, o que era a igreja na época de Cristo? Eram pessoas, né? Pronto. Aquelas pessoas morreram? Então acabou. Então, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Então nós existimos. Por que a igreja acabou? Aí quando eu falei para ele, rapaz, eu discordo de você, meu irmão. A igreja não acabou, não. Eu até concordo que a igreja da época de Cristo, de fato, deixou de existir. Acabou. Aí simplesmente ele me ignorou, não fala mais comigo, e aí começou a pregar essa ideia aí de que a igreja só foi na época de Jesus, que a igreja acabou. Então, mesma coisa são aqueles outros abençoados que se apoderam de um texto isolado e diz que a igreja acabou, que a graça acabou, que agora estamos no reino, que estamos não sei aonde.
Mas nós estamos aqui mostrando que a graça ela está vinculada diretamente ao reino, porque o que acabou foi a lei, tá? Foi o pacto, foi o ministério de condenação e morte. Né? Vamos continuar aqui para a gente entender melhor, tá bom? Ainda em Hebreus, olha que coisa linda, Hebreus capítulo 12. Olha o que diz o versículo de número 15. Eu vou ler o 15 e o 28. Hebreus 12, 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tome cuidado para que ninguém venha se privar desta graça. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa raiz de amargura, muitos venham se contaminar. Agora, olha o versículo 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Vou ler novamente, Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Abandone a graça para você viver o reino que não pode ser abalado. Despreze a graça para você viver o reino que não pode ser abalado. A graça acabou, agora vocês estão vivendo o reino. É isso que diz o texto? Hã? Juliana, a lei espiritual acabou de fato, mas a lei física estava de pé, que era o templo de Jerusalém, maior símbolo da lei. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Então, Paulo disse, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus. Reter, guardar, viver, praticar, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. E agora? E agora? Cadê os abençoados que diz que a graça acabou? Se Paulo estava dizendo que pelo fato de terem recebido o reino é que tinha que guardar a graça. E aí? Quer dizer, Paulo pregou o evangelho e dizia uma coisa, aí vem uns abençoados e diz outra coisa. Então, irmãos, o reino de Deus não anula a graça, pelo contrário, é a graça que manifesta o reino. É a graça que traz luz ao reino. É a graça que apresenta esse governo que é o reino de Deus. Irmão Antônio, tá na área, né? Irmão Antônio, graça e paz, querido. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, deixa eu atualizar aqui os comentários. Eu acho que não. Então a graça não acabou, irmãos. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos ao Senhor, agradavelmente, com reverência e santo temor. O que é que diz lá? Então, primeiro que eu tenho que entender o que é o reino, né? Ah, nós estamos no reino, a graça acabou, estamos no reino. Sim, mas o que é o reino? O reino de Deus é um governo. Eu preciso me sujeitar a este governo. Aí vem Paulo dizendo assim, ó, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Olha lá, Paulo pregando a graça e falando do reino. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, sabe Adão? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida por meio da graça. Por meio da abundância da graça, reinarão em vida. Como é que vai separar uma coisa da outra? Se você diz que está no reino, se você está reinando em vida, você está vivendo os princípios da graça de Deus, que é o fundamento. Não os princípios no sentido
do início da mensagem. Mas você está vivendo sobre esse fundamento. É como a irmã falou. Querem pregar uma outra coisa usando a graça. Porque não tem nenhum tipo de fundamento. Ainda em Romanos, agora o capítulo 14, no versículo 17, olha o que diz. Porque o reino de Deus, disse Paulo, não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, como é que a graça acabou? Se Paulo, pregando a graça, já falava desse reino. Não é isso, irmãos? E agora vem um texto que eu acredito que é esse texto que eles usam para argumentar que a graça acabou. 2, né? É, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28, diz assim: Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz todas as coisas que eles estão sujeitas, claro que com exceção, aquele que ele sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, diz que ele iria se sujeitar ao Pai para que Deus, de fato, fosse tudo em todos. Então, observe, irmãos, que no versículo 24 diz assim: Então virá o fim. Versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Fim de quê? O fim da graça? Ou o fim da lei? O fim do mundo aion? O fim daquele pacto? Onde os elementos iriam se desfazer? Porque Deus é um fogo consumidor e iria consumir tudo. Então virá o fim. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Disse Paulo, então virá o fim. O fim de quê? O fim da graça, porque ele entregou o reino ao Pai. Não é o fim da graça, é o fim da lei, irmão. Eles usam esse texto para argumentar que a graça acabou quando Jesus entregou o reino ao Pai. Como assim? Aí Jesus entregou o reino ao Pai, a graça acabou e aí começou outro tempo, começou o reino do Pai. Mas o reino sempre foi do Pai. E a graça nunca acabou. A graça só revelava o reino que era do Pai. Jesus estava servindo ao Pai nesse reino. E os filhos de Deus, por meio desse conhecimento, que nós chamamos de revelação da graça, estão dentro desse contexto de reino. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida aí? Ficou aí alguma lacuna aí? Irmão Elcio, eu tenho aqui uma observação. Fique à vontade aí que eu vou conferir aqui nos comentários, tá bom? José João, graça e paz, irmão Elcio, irmãos, da graça de Deus, nós estamos juntos nessa graça maravilhosa. Obrigado, meu irmão José, bem-vindo, meu irmão, graça e paz. Amém, meus amados? Então esse é o conteúdo que eu queria deixar aqui. Jovelino, deixa eu ler esse comentário aqui. Eu congrego na CCB ainda, mas pela misericórdia de Deus estou compreendendo bastante os ensinamentos. É isso aí, meu irmão. Eu não sei, eu acredito que não tem como o irmão continuar
nessas congregações aí, uma vez que os teus olhos forem iluminados. O irmão é livre, né? O irmão Elcio, mas é pecado? Pecado o quê? Não, não é pecado. Agora eu acredito que não chega um momento que não convém mais, chega um momento que você não consegue mais andar, né? Debaixo dessas doutrinas, porque quando a graça ela liberta verdadeiramente, não tem jeito, não tem jeito. Agora é claro, seguir a paz com todos, como disse Paulo, né? Manter a comunhão com todos, mas de fato não dá para andar junto. Se eles Juliana, se eles dizem, né? Eu acho que seria isso, né? Se eles dizem que a graça acabou, então depois do ano 70 veio o quê? Exatamente, né, Juliana? Veio o quê? Se eles dizem que a graça acabou. Aí eles vêm com essa ideia aí de... Aí teria que ter um terceiro pacto, não é isso, Juliana? Acabou a lei, acabou a graça, então teria que ter uma outra coisa aí. Mas não tem. Não faz sentido. Cadê? Deixa eu ver, tem mais alguém aqui querendo contribuir com os comentários. Eu estava um outro dia aqui vendo uma mensagem que nós publicamos, e um abençoado diz assim: irmão, você tem que aprender com o irmão fulano de tal, porque essa sua mensagem aí não tem ibope mais não. Ninguém nem liga para visualizar. Meu irmão, eu estou preocupado com a tua visualização. E tu tá aí. E ele comentou na minha mensagem. E por que estava visualizando? Você tem que seguir lá o irmão lá que diz que nós estamos na plenitude eterna, no preterismo completo, e que não existe igreja, que não existe graça, que não existe nada disso. É uma confusão, irmão. Um prega evangelho eterno, outro prega fim da lei, fim da graça, fim do... A Bíblia só trata de dois assuntos, irmão. Lei e graça, acabou. A Bíblia só trata de dois assuntos: lei e graça. A lei teve várias fases até acabar em Moisés. E a graça, desde o início, com Jesus de Nazaré, também teve várias fases até, de fato, a plenitude ser estabelecida no ano 70. Depois do ano 70 não tem mais nenhum tipo de manuscrito nesse sentido de outra aliança, um outro pacto. Tudo, olha, eu respeito. Se você não quer mais acreditar, se você não acredita por alguma forma, você começou a acompanhar aí canais de ateístas, críticos da Bíblia, agnóstico, porque tem uns abençoados aí que pregava a graça aí, mas era invocado com uns agnósticos aí e tal. Porque isso aqui é mentira, porque Moisés na verdade era isso, porque Moisés inventou uma coisa e outra. Para de... Quer estudar agnosticismo? Vá, você é livre. Se você não quer mais acreditar na Bíblia como uma palavra que contém ali inspiração divina, tá bom, você é livre. Mas não tenta confundir, piorar o entendimento dos irmãos. Porque nós que ministramos o Evangelho da Graça, já temos uma dificuldade de tentar transmitir para os irmãos do sistema uma mensagem mais clara e objetiva. Agora vem uns abençoados querendo anular tudo isso para estabelecer aí uma coisa diferente, uma coisa que... Amém, meus irmãos? Ficamos por aqui. Obrigado a todos vocês. Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu, tá bom? Amanhã à noite, segunda-feira, dia 16, à noite, eu vou colocar aqui uma mensagem na carta aos Hebreus também, que eu trouxe um esclarecimento acerca desse assunto, tá bom? Mais ou menos por aí. Deixa eu ler aqui um comentário do irmão Isaac. Quando os irmãos ouvem o Evangelho da Graça e refletem, cadê? Peraí, para não pular aqui. Com sabedoria e entendimento, começa a entender claramente a mensagem. Mas o problema é que muitos estão tampando os ouvidos e não querem. Exatamente, meu irmão. E outra coisa, quem é aqui que comenta é o irmão Isaac. E outra coisa, sabe o que é que tem incomodado esses abençoados a taparem os ouvidos para não assumir ou não abraçar a questão de que a graça de Deus ela é atual em nossas vidas? É por algo pessoal.
Eu já percebi isso. É por algo pessoal. E isso se torna até malicioso. Querido, presta atenção. Nós saímos de um sistema religioso, imperialista, cheio de misticismo, cheio de religiosidade. A graça de Deus, ela é conhecida hoje, propagada através aqui da plataforma. Você já pensou em que nível essa mensagem já estaria se houvesse uma organização, né? Se houvesse irmãos que saíram do sistema, que receberam a palavra da graça e tivesse o desejo de reunir pessoas, que fosse na casa, na rua, ou alugasse um espaço, igual nós fazemos aqui na Bahia, e agregasse aqueles irmãos que quisessem se reunir. Como isso seria manifestado de uma forma melhor? Você hoje vai falar da graça de Deus só porque você acompanha no YouTube? O impacto é diferente. As pessoas vão dizer logo: ah, você é um rebeldezinho que saiu da igreja e está acompanhando aí pastores de YouTube, pregadores de YouTube. Então, a reunião em graça, e eu incentivo isso, ela é benéfica porque ela traz uma credibilidade. Paulo pregava a graça e nunca proibiu as pessoas de se reunirem. Pelo contrário, Paulo saía em comunidade, reunindo ali os irmãos e colocando ali irmãos, né, como Timóteo, Tito, Silvano e tantos outros irmãos para ajudar na edificação daquelas comunidades. Tá, não tem nenhum benefício espiritual se você se reúne ou deixa de se reunir, nada demais. Mas percebe-se que esses irmãos que pregam contra a graça é porque sente lá no fundo, uma dorzinha de cotovelo, porque esses irmãos não têm vocação para reunir ninguém. Eu vou falar o português claro e objetivo. Esses irmãos não têm, esses irmãos não têm compromisso com as pessoas, não têm paciência, não querem ter trabalho, porque colocar a câmera aqui e falar o que quiser falar é uma coisa. Mas não querem ter trabalho com pessoas. Não querem se alegrar com os irmãos e também chorar com os irmãos. Não querem participar como corpo, comunidade de fé, como uma comunidade saudável. Não querem. Então por isso que é inviável para essas pessoas. Então é melhor eles pregarem contra a reunião, contra a cooperação. O irmão Elson falar de cooperação aqui. Irmão, é complicado manter um espaço. A gente manter um espaço alugado é difícil. A gente tem que se virar nos 30 para dar no final do mês e pagar um aluguel. Mas eu me esforço para fazer isso porque eu acredito nesse trabalho. Eu acredito. Ah, você está fazendo isso para arrecadar dinheiro. Meu irmão, que dinheiro, irmão? A gente luta para ter o dinheiro do aluguel para pagar, muitas vezes. Muitas vezes a gente quer dar uma ajuda a um irmão que tem uma dificuldade, está passando por um momento difícil e a gente fica procurando ali tapar as brechas para ter essa oportunidade de ajudar. Uma pessoa que chega na nossa comunidade está precisando de um auxílio, aí já tem ali os irmãos que ajudam. Estamos lá na nossa comunidade, no nosso espaço. Um irmão essa semana fez uma doação, acho que de umas 3 ou 4 cestas básicas. A gente já doou, tem outra lá para doar. Está lá esperando já uma pessoa que nós temos em mente. Então, esses abençoados que pregam contra a reunião, contra a cooperação e ficam aí nesses grupos de WhatsApp aí infernizando, é porque não querem ter isso. E prega que não, porque não precisa, porque o irmão Elson está querendo ser pastor da graça, ele está querendo a oferta, ele está querendo isso. Hã? Mas cadê o amor ao próximo? Cadê a ajuda ao necessitado? Cadê abraçar a causa do irmão? Outro dia eu falei na mensagem aí pro irmão Carlos aí, deixar o pix dele aí. O irmão Carlos passando um problema sério de saúde, de coluna, sem poder trabalhar, coitado. Quantos engraçadinhos aí ligou pro irmão e deu ajuda? Quantos aí teve solidariedade pelo irmão? Agora, criticar sobre reunião, sobre cooperação é fácil. Fazer é que é difícil. Então, é por isso que eu já estou há quase 8 anos reunindo os irmãos. Minha esposa já disse várias vezes, é melhor você fechar.
para você não ficar com essa luta, com esse... Mas eu gosto de fazer isso. É um desafio que eu gosto. Às vezes a gente atrasa o aluguel, a gente conversa com o proprietário. Ah, mas você está fazendo uma coisa que Jesus não fez. Jesus não tinha alugado nenhum espaço, tinha um tesoureiro. As pessoas davam oferta. Aí é pecado a gente falar de oferta. Errado é o irmão Elcio chegar aqui, irmão, nós em graça não cobramos dízimo, mas veja bem, Paulo disse assim, olha, Deus ama quem dá com amor e alegria. Então, irmão, a oferta é obrigada, vocês têm que dar oferta, não tem dízimo, mas a oferta é obrigada. Não tem nada de obrigação. Não tem obrigação de dízimo, não tem obrigação de oferta, tem generosidade, voluntariedade, amor. Quem tem, tem, quem tem, dá, quem não tem, não tem, quem não tem, não dá. E acabou. Tá bom, meus irmãos? Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos. Obrigado a vocês que andam conosco nesse conceito, nesse entendimento. Que Papai do Céu conceda uma semana aí abençoada, cheia da sua graça. Graça e paz. E até o próximo encontro. Fui. Tchau, tchau.